Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre deriva continental. Quando falamos sobre deriva continental, a gente não pode deixar de comentar sobre o fundador dessa teoria, né? Que é o geólogo meteorologista alemão, né? Alfred Wegener, né? E o que Wegener ele afirmava com essa teoria? De que no passado essas massas de terras elas não eram separadas, elas viviam juntas, né? Aglomeradas ali em um determinado local do planeta. E essa grande quantidade de massa ele deu o nome de Pangeia, certo? E toda a quantidade de água que existia no planeta, ele deu o nome de Pantalassa, ou seja, existia no passado muito remoto apenas um continente e apenas um oceano. O continente, o supercontinente, era chamado de Pangeia, e o único oceano chamado de Pantalassa, né? No entanto, de acordo com o tempo que foi passando, esse supercontinente ele foi se fragmentando, né? Ou seja, os continentes que estavam aglomerados eles foram se derivando, né? Se afastando, até formar dois novos continentes, que ao norte se formou a Laurásia e ao sul a Gondwana. A Laurásia ela é composta pela América do Norte, a Ásia e a Europa, e Gondwana ao sul, né? Laurásia ao norte, Gondwana ao sul. Ele é formado pela América do Sul, pela África, pela Antártida, Austrália, Índia, né? E também ao longo do tempo esses dois continentes eles foram se afastando também, né? Foram se divergindo até formar, né? O mundo moderno, que é exatamente como se encontra hoje os continentes, né, na atualidade. Porém, né, a gente vai observar aqui que não foi de um dia para a noite. Ó. Em questão de 200 milhões de anos, foi acontecendo como essa animação ela vai nos mostrando. A Pangeia, né, vai havendo esse afastamento dos continentes, né? Formando aí, a princípio, ao sul, a Gondwana, né, a união da Antártida com a Austrália, a Índia, a África e a América do Sul. E em seguida, né, a Laurásia, que é formada pela América do Norte, a Europa e a Ásia. E como era no princípio, a Pangeia. E agora ele vai, né, de forma geral, mostrando ele se derivando, se afastando, formando ao norte a Laurásia, ao sul a Gondwana, e agora eles vão, né, se afastando até formar essa conformação dos continentes que temos até hoje, para vocês verem como é interessante. Ó. Porém, para Wegener poder afirmar essa sua teoria, ele poder ser aceito, né? Ele teve que buscar, ele pesquisou sobre isso, então ele levantou vários argumentos. Um deles é o argumento morfológico. Como assim? Ele observou que alguns continentes existia, né, em sua borda uma similaridade de encaixe com outro continente. É o que acontece aqui, ó, com a América do Sul e a África. Se a gente prestar atenção, essa partezinha aqui da América do Sul, ela se encaixa aqui, ó. Olha que interessante. E ele observou isso aí, né? E de fato tinha os continentes que estavam distantes, mas que tinha um determinado encaixe. Então, que em algum determinado momento ali, ó, eles estavam tentando, né, se encaixar. Outro argumento muito importante foi o geológico, ou seja, do estudo da Terra. Né? Quando fez o estudo lá da Terra, eles perceberam que existiam rochas, minerais super parecidas, aí, ó, semelhantes com a de continentes que estão hoje distantes. Como pode isso? A gente pode observar aqui, ó, que na Laurásia existe, né, aqui, ó, entre a América do Norte e a Europa, e aqui também, ó, em Gondwana, ao sul. Ao norte também tinha semelhança geológica, assim como também ao sul também, né? E isso como é que pode, né? Que
E eles comprovaram com o estudo do carbono, né, que aqueles minerais que estavam ali, aquele material, era de várias eras, né, geológicas, mas aos que tinha semelhança era daquela mesma era geológica. Então é muita coincidência. Outro também argumento importante é o paleontológico, né? Em relação que eles conseguiram encontrar fósseis de animais, ou seja, de animais, mas do mesmo animal, em uma determinada região de um continente, e também existia, né, naquela mesma outra região do continente. E ele colocou com informação aqui, se vocês olharem do mapa, né, que é de Gondwana, né, ao sul, que a América do Norte, América do Sul, perdão, olha, ela está próxima da África, e essa região aqui existia, né, esse tipo de animal. E também ao final da costa aqui, ó, do sul, que pega a Argentina com o final da África, também existia um determinado animal. Como? Olha a distância hoje em dia, né? Extremamente grande. Porém, mesmo com tantos argumentos, porque veio também argumentos climáticos, estudo de tantas outras questões, essas são as mais importantes, né? A teoria de Werner, ela não foi aceita a princípio, porque ele não conseguia comprovar como é que acontecia isso. Como é que essa grande massa que era a Pangaea foi se afastando, formando dos supercontinentes, e esses continentes aí depois foram se dividindo e formando como a gente vê hoje no nosso mapa mundi? Como? Ele não sabia explicar, né? Os estudos geográficos não estavam tão avançados como é o nosso tempo. E, infelizmente, na época, ele não foi aceito, a teoria dele não foi levada em consideração. Apenas muitos anos depois, quando foi haver o mapeamento das águas profundas, quando foram estudar o assoalho dos oceanos, é que eles perceberam que a teoria de Werner ela poderia realmente, de fato, ser verdadeira, que aquilo ali realmente poderia existir. E foi aí, né, que através da teoria dele, mesmo ele não sabendo explicar, abriu espaço para outra teoria, que veio revolucionar a dinâmica do nosso planeta, que é a teoria de placas tectônicas, né? Então, graças a Werner, aos seus estudos, os seus argumentos que ele comprovou e que depois foi possível observar, né, abriu espaço para outros estudos. E hoje, né, consegue-se explicar aspectos geológicos, como foi formadas as cadeias de montanha, como é que foi formado lá o Himalaia, por que os terremotos acontecem, por que os vulcões entram em erupção, por que causa tsunami. Então, assim, essas questões elas só foram explicadas no futuro porque as pessoas se basearam em uma teoria anterior, né? Tentaram buscar para tentar entender se ela realmente era verdadeira. Entenderam? Então, a grande importância de Werner é isso, que ele pôde provar que o nosso planeta ele não era estático, ele não era parado. Ele tem uma dinâmica. A gente sabe que os continentes, eles estão se movimentando, mesmo que lentamente, porque não é uma coisa que a gente vê de um ano para o outro. São milhões de anos para que ele vá tomando outras conformações. Certo? Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à atividade, pode tirar dúvida, pode me procurar, certo? Não deixe a dúvida ficar aí pairando na cabecinha de vocês. Pode me procurar no WhatsApp, no grupo, no privado. E que a gente vai se comunicando, se interagindo. O assunto é fácil, é bacana, é muito bom. Aí vocês vão tirar de letra aí, porque eu sei que o assunto é muito bom. E se tiver alguma dúvida, me procura. Beijão e até mais.